Ok, pessoal, trouxe então aqui um conjunto que seria a automação de um Travete, tá? Para a gente começar essas aulas ao vivo, já um cunho um pouquinho diferente do que a gente tem feito aí. Então, como o pessoal tem pedido realmente as aulas, tem um cunho um pouco mais prático, né? Para que a gente não tem tão pouca idade assim para demorar muito para entender tudo isso. E muitas vezes eu já estou trabalhando com equipamentos e eu queria já poder pôr a mão na massa. Quer dizer, então toda essa informação teórica que é extremamente importante, a gente acabou reconhecendo que às vezes o aluno não tem tanto tempo assim para passar tudo aquilo. Então qual que é a ideia? É a gente tentar trazer realmente as informações um pouco mais práticas e sem teorizar tanto, para que você já esteja, se não pronto em pouco tempo, mas ao menos já sabendo se virar bem, sem que você precise passar toda uma teoria. Sim, importante sim, mas por falta de tempo a gente vai tentar então potencializar esse seu acesso, tá? Você está vendo aqui o Control Speed, o motor, a caixa de controle, né, a placa, e o painel. Esqueci de pôr aqui o painel que eu quero comparar. Que o meu objetivo aqui hoje é comparar como essa automação é muito semelhante com a que a gente vai lidar, que são os control box de parada. A gente sempre inicia uma turma falando disso, porque muito do que a gente vai aprender nesse control box de parada, ele está implementado aqui, porém, obviamente, com um cunho muito mais bem sofisticado. Vamos procurar fazer isso, colocar sempre esse videozinho antes para dar uma introdução, para dar um começo do que a gente vai exatamente falar na aula aqui de hoje, para a gente pontuar e saber. Hoje não, agora nesse momento ela vai estar meio que misturada, e talvez na próxima aula a gente vai sim falar só de Control Speed, só de motor, só de placa, só de painel, e aí a gente vai fazer algumas aulas para que esse assunto fique mais claro para a gente, e sempre com um cunho um pouco mais prático, tá? E a ideia é bem essa mesmo, fazer uma comparação, que diz que muito da nossa vida a gente só aprende porque a gente compara, né? É comum até a gente achar que, sei lá, aquela pessoa tem mais dinheiro do que eu, porque eu comparo o que eu tenho com o que ele tem. Então tudo na vida é comparar. Você olha para um copo vazio, é um copo vazio. Quando o copo está um pouco cheio de refrigerante ou de café, você pode comparar com o outro e achar que tem pouco café, ou muito café, pouco refrigerante ou muito refrigerante. Mas na verdade você está comparando, né, o copo cheio e aquele copo de repente para metade. É por isso que você tem essa noção. A vida da gente o tempo todo, a gente está sempre comparando e acha que no ensino e aprendizagem não é muito diferente. A gente vai tentar comparar para que aí a gente aprenda. Por exemplo, estou comparando as placas e há de se perceber que essa de um control box de parada, né, de uma máquina com apenas parada de agulha, é menor, subtende por ser menor, menos sofisticada, e por isso eu acho legal a gente começar por aqui, que assim eu consigo entender algumas coisas aqui, se não tudo, e depois eu migro para cá, porque assim eu consigo, já sabendo o que tem aqui, vai ter aqui, e aí eu só estudo o que falta de diferença, já que eu estou fazendo uma comparação entre o que tem no control box de parada e o que tem, por exemplo, numa placa de um Travete. E obviamente com a ajuda de vocês, com os comentários de vocês, a gente vai enriquecendo mais a aula para que ela venha assim mais esclarecedora e que possa ajudar de forma mais prática aí para vocês e rápida. Veja só, parece brincadeira de criança, né? O tamanho daquele painel e olha o tamanho disso, né? Então realmente é um painel, sim, porque ele tem coisas que vai me remeter a alguma coisa que vai mostrar para mim o que está acontecendo, para que eu, homem, interaja com a máquina, né? Nessa que a gente chama de interface homem-máquina também, né? O IHM. Então essa interface, isso é onde eu vou apertar botões para acessar parâmetros, para mudar a velocidade, para reduzir a velocidade, isso é o que a gente chama de painel, tá bom? Esse é um pouco mais sofisticado, tem um monte de outras coisas, parte de programação, não que aqui também não tenha, mas ele não tem esse objetivo de ser complexo e sofisticado, tá? Vai ter o básico para que você opere a máquina, interaja com a máquina, interaja com a caixa, porque de outro jeito você não conseguiria. Tanto é que tem projetos que não tem painel, ele é feito realmente para ligar, o motor funciona e acabou, não tem nada que você interaja, tá? Então tá aqui o painel e vamos ver se a gente amplia mais esse horizonte. Bom, esse já do ponto de vista de tamanho, né, e de comparação, parece que esse é tão grande quanto esse, ou do mesmo tamanho, né? Então, e não é isso, a gente realmente não quer falar de tamanhos, a gente quer falar do nível de sofisticação, o que tem um pedal desse, o que ele exatamente faz na caixa, e o que tem nesse, e o que ele exatamente faz. Muitas vezes, tecnicamente ou teoricamente, o que esse aqui faz com a caixa é o mesmo que esse faz. E isso é muito legal, porque eu posso vislumbrar, tipo assim, poxa, professor, entrou para mim uma caixa
uma caixa Quick com um pedal com problema, era só um pedal. E você sabe que eu adaptei um pedal de um control box de parada nele? Nossa, você fez isso? Fiz, porque eu sei que tecnicamente como esse aqui funciona e esse aqui me parece que não é muito diferente. Então por isso que eu usei e pude adaptar um control speed de um control box de parada, de uma máquina reta, por exemplo, ou de um interlock em um travete. Tá? Então isso é legal, e por isso que a gente vai começar essas aulas ao vivo comparando, porque assim a gente vai conseguir ver as similaridades, né, de uma coisa e outra, e o que eu posso fazer com isso e com aquilo para que eu resolva o problema do meu cliente. E o último aqui então é o motor. Veja que novamente, em termos de tamanho, você vai dizer até que esse motor me parece ser mais parrudo, maior do que esse, né, de um travete, mais sofisticado, né? E aqui a gente está definitivamente falando sobre sofisticação mesmo, sobre tecnologia, né? Então, por exemplo, esse motor tem aqui na parte traseira dele uma coisa que a gente vai chamar de encoder, né? E o momento da aula não é esse, mas é só para vocês verem. Enquanto esse você nem encontra nada, no máximo uma ventoinha, né, para refrigerar o sistema, o motor, né? Mas na verdade tem. Quando eu tiro essa tampa, eu acho componentes aqui que vai fazer mais ou menos o que esse aqui faz, mas é um pouco mais simples, né? E essa simplicidade é que vai ajudar a gente a entender esse tipo de motor de um control box de parada e posteriormente entender esse de um travete ou de uma filigrana ou de uma máquina especial que tem corte de linha, retrocesso, limpa-fio e assim por diante. É isso? Então, acho que por hora é isso. A gente vai tentar fazer todas as aulas, eu espero que eu consiga, né? Que depende de um monte de coisa. Eu vou depender inclusive do editor para que essa aula fique de jeito, para que ela suba para você o mais curto possível e com mais informações que a gente julgar relevante para que você já chegue na aula sabendo do que a gente vai tratar aqui hoje. Então bora lá, e daqui a pouquinho já inicia a aula e a gente vai abordar esses assuntos com um pouco mais de ênfase e obviamente com a participação de você.